Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, 6 de dezembro de 2022, nessa terça-feira, segunda semana do Advento. O evangelho que nós temos é Mateus 18, versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 na montanha para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola faz parte também do Evangelho de Lucas, capítulo 15, que são as 3 parábolas da misericórdia. Mas agora nós estamos em Mateus. Mateus é o Evangelho que tenta mostrar Jesus que prega e anuncia a justiça, porque estamos no tempo do Advento, caminhamos para a experiência do Natal. Isso exige de nós uma preparação. Uma comparação que se faz no tempo de Advento é o mesmo da gravidez. 9 meses se preparando para um nascimento. E durante esse período de uma gravidez, tudo se transforma. Transforma o corpo da mulher, se transforma a mentalidade, a convivência, o modo de agir, o comportamento. 9 meses e tudo vai se alterando na vida de quem está passando pelo processo de gravidez, e essa preparação até para chegar o momento da dor do parto, do nascimento de uma vida nova. É o que dizia um educador: depois da dor do parto, sempre temos uma vida nova. Depois da grande dor do parto, sempre encontramos uma vida nova. E por causa da vida nova que nasce, a gente nem lembra, as mães nem lembram mais da dor do parto. E aí nós temos aí essa pequena reflexão de Jesus. O que nos parece? Ele está falando de uma referência de pastor que tem 100 ovelhas, perde uma e ele vai atrás dessa que se perdeu, até encontrá-la, deixa as 99 no lugar seguro e volta, e a alegria, e mostra que Deus não quer perder ninguém. A questão da perdição, ela é sempre uma questão do livre-arbítrio, que muito discutida pelos filósofos aí, pelos pensadores e pelos teólogos, na qual Deus nos deu a liberdade, inclusive, de não querer saber dele. Há uma historinha que diz que Deus se reuniu com a Santíssima Trindade e Deus Pai disse ao Filho e ao Espírito Santo: estou querendo fazer uma criatura à minha imagem e semelhança. E Deus Pai é questionado: mas fazer alguém à sua imagem e semelhança significa dar liberdade a ele, e liberdade plena. E Deus Pai diz: sim, é isso mesmo. Mas dar liberdade plena a uma criatura significa que ele pode se voltar contra ti. E Deus Pai diz: sim, é verdade. Mas você pode ter problema com alguém que tem a liberdade plena. Um cachorro não tem liberdade, porque ele não tem escolha. Cachorro não pode escolher ser gato, e nem ser passarinho. Passarinho não tem escolha, passarinho não pode escolher não voar. Então, o que nós temos? E o diálogo da Santíssima Trindade era isso. Deus Filho e Espírito Santo dizendo: mas criar alguém à sua imagem e semelhança, dar liberdade a essa pessoa, é muito arriscado, porque ele pode se voltar contra ti, ele pode te odiar. E Deus Pai diz: sim, é isso mesmo, eu vou arriscar. E por isso nós temos essas realidades. Às vezes nós somos a ovelha perdida, que a gente precisa que alguém nos salve. A gente não se salva necessariamente sozinhos, né? A gente luta para isso. Mas às vezes a gente precisa de alguém que cuide de nós, alguém que nos salve.
E aí nós temos Jesus Cristo, temos a Eucaristia, a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, a doutrina da igreja e tantas outras coisas que são instrumentos humanos que no decorrer da história a gente conseguiu desenvolver para nos salvar. São realidades do mundo, da história, para nos salvar. E a salvação passa pela dimensão de que alguém cuide da gente e nos ajude. E ao salvar alguém, isso dá alegria a Deus, porque Deus não quer perder ninguém. Essa experiência de que Deus não quer perder ninguém, ela é profunda e muito verdadeira, porque isso livra da gente essa mentalidade que Deus castiga, que Deus é temperamental, que Deus é chato, que Deus não entende, que a gente tem que se cuidar porque qualquer coisa a gente fere o coração de Deus. Eu tenho uma preguiça desse discurso de quem se diz muito importante, que é capaz de fazer mal para Deus. Há muita gente com essa mentalidade, há muitas religiões com esse tipo de ideia, dessa mentalidade. Eu sou tão poderoso que eu posso fazer mal para Deus. Que pode fazer mal para Deus? A gente pode tentar, mas a gente não é capaz de fazer mal para Deus. A gente, claro, né? A gente monta estruturas que pode até matar Deus se Deus entrar no nosso mundo. Mas a gente não pode fazer mal entrando no mundo de Deus. A gente não pode interferir na bondade de Deus entrando no mundo dele. Quando ele entra no nosso, a gente pode colocá-lo na cruz. Isso a gente faz por causa dessa liberdade, por causa dos momentos que a gente resolve se perder, por causa dos momentos em que a gente não quer saber dele. E aí é o preço que Deus paga por ter nos feito a sua imagem e semelhança e nos dado a liberdade. Mas o mundo não é só isso, né? Existe o mundo de Deus que é maior do que isso. Existe o reinado de Deus, ou reinar de Deus, ou o governo de Deus, ou a realidade de Deus, seja lá quais os termos que a gente usa para isso, que é a esfera do divino, a qual todos nós saímos de lá e sonhamos em voltar. É o que o teólogo dizia, a gente vive aqui, mas a gente tem memória que tivemos no paraíso. E por isso a gente deseja voltar para lá. Por isso peçamos a Deus que nos salve, peçamos a Deus que nos proteja, que a gente se perder, que Deus envie bons pastores para nos acolher, nos abençoar, nos ajudar, nos proteger, nos trazer de volta quando a gente errar o caminho. A gente vê que a ovelha ela não se perde porque ela quer, ela se perde porque ela não acertou o caminho. A ovelha não se perde porque ela deseja se perder. Ela se perdeu porque ela não conseguiu acertar, ela não conseguiu estar juntos. Ela distraiu e errou o caminho. Ela distraiu e se separou do bando. E por isso a necessidade de bons pastores, que cuide da nossa igreja, cuide da nossa paróquia, cuide do nosso povo, cuide do mundo religioso, aí tão poluído, tão contaminado, tão explorado, tão estragado pelas ideologias do mundo em que nós vivemos e somos. Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço e até mais.